Bom, pessoal, hoje nós vamos abordar aqui, tá, o método dos mínimos quadrados, tá? O que esse método nos diz? Bom, imagine que você tem uma tabela de dados, um banco de dados aí, um conjunto de dados, onde você tem a variável x, né, e a variável y. Aqui repare que nós poderíamos ter colocado, tá, uma coluninha aqui para fazer referência ao índice, tá? 2, 3 e assim sucessivamente, ok? Então reparem vocês que nós temos pares ordenados aqui do tipo x1, y1, né? x2, y2 e assim sucessivamente, correto? Então esses pares ordenados eles podem ser transferidos para o plano, ok? Então estão aí os dados, né, dessa tabela aqui no plano. Então nós temos coordenadas x1, y1, x2, y2, etc. e tal. O que o método dos mínimos quadrados nos diz? O que ele tenta fazer, tá? Basicamente, pessoal, ele tenta obter uma função que melhor aproxima esse conjunto de dados, essa dispersão de dados, tá? Usando uma ideia. Qual que é essa ideia, tá? A ideia é que essa distância aqui, ó, eu vou colocar em azul, essa distância aqui, ó, do ponto do dado até a curva em vermelho aqui, essa distância ela pode ser equacionada matematicamente como yi, no caso 1, né, mas eu vou colocar aí para generalizar, tá? Então imagine que esse conjunto de dados aqui nosso, eles tenham a coordenada x1 até xn, tá? Já vamos generalizar a ideia, e y1 até yn, tá? Antes de falar da ideia aqui, essa curva aqui eu vou chamar de y chapéu, tá? Essa y chapéu vai ser uma função, tá? Se está com respeito ao eixo x e y, então é uma função de x, tá? Ok? Então, qual que é a ideia aqui, né? A ideia é que essa distância desse ponto da tabela até a curva y chapéu, tá? Essa distância aqui, ó. Então ela é representada assim, ó. I, que aí eu estou generalizando para qualquer ponto aqui dessa dispersão. Menos y chapéu i. Quem que é esse y chapéu i? Ele vai ser a y chapéu aplicado em um ponto qualquer da sua tabela lá no x. Então a gente vai chamar isso aqui de y chapéu i, tá? Qual que é a ideia do método dos mínimos quadrados? É que o quadrado dessa distância, conforme o nome já está falando aí, tá? Que distância? A distância do ponto até a curva em vermelho, tá? O somatório do quadrado dessas distâncias, o i meu está indo de 1 até n, percorrendo por todas as distâncias de y1, y chapéu 1, y2, y2 chapéu, né? Então a distância é essa subtração. Então o quadrado da distância dos pontos do y até a sua candidata y chapéu aqui, o somatório disso, tá? Tem que ser o mínimo menor valor possível, tá? O mínimo, ok? Por isso chama método dos mínimos quadrados, tá? Então é por isso que se chama método dos mínimos quadrados, ok? Bom, essa curva em vermelho, ela vai ser chamada de regressão, tá? Ela vai ser a regressão ou a curva de tendência, tá? Depende de que aspecto você está estudando aí. Nós vamos chamar de regressão, né? Então essa curva vermelha aqui será a regressão e ela pode ser de várias maneiras. Ela pode ser uma regressão do tipo linear, tá? Então aqui nós já temos o gráfico e essa em vermelho já é a regressão linear desse conjunto de dados que nós temos, tá? E aí uma reta, é uma reta. Então a equação da reta, tá? Ela é dada por essa expressão. Aqui, utilizando a ideia do método dos mínimos quadrados, que é yi menos y chapéu i ao quadrado, tá? Vocês têm que notar o seguinte, que o xi, tá? Ele é um número que vai ser dado, né? Vai ser uma informação que vai ser dada para a gente na tabela, tá? O que nós não temos para definir essa reta são os coeficientes a e o coeficiente angular a e o coeficiente livre b. Então a ideia aqui é descobrir, tá? Na regressão linear, quem que é esse a, qual que é a expressão, né, que define a e qual que é a expressão que define b. Como que a gente vai obter isso? Usando essa ideia aqui, tá? E aí eu não vou abordar isso agora nessa videoaula para que não fique
ah, muito grande, né? Tenha muito tempo aí essa videoaula, tá? Eu vou falar isso já na próxima videoaula, eu vou desenvolver com vocês a regressão linear, ok? Só que a gente não necessariamente, né, precisa ser uma regressão linear, tá? O que motiva você a usar um outro tipo de regressão é como está a dispersão dos seus dados, tá? Isso daí tem que ser feita uma análise, cada problema tem a sua dispersão de dados, né? E cada problema requer uma regressão diferente, tá? Então, essa regressão linear, ela pode ser uma regressão quadrática, então isso daqui é um polinômio de grau 2. Aqui o objetivo seria encontrar A, B e C, tá? E essa curva aqui já é a regressão quadrática, tá ok? Temos o gráfico de uma potência, de uma regressão via uma função potência, que é dada por essa expressão. Aqui o objetivo seria encontrar A e B, tá? O gráfico de uma regressão exponencial, então, gráfico de uma função exponencial aí, ok? Então, a minha regressão teria essa cara e o objetivo seria encontrar A e B, se eu quisesse usar uma regressão exponencial. Uma regressão logística, tá? As funções que geram essa curva logística aqui, essa curva tem o formato de um sino, tá? Ok? E aí seria y chapéu seria dada por essa expressão, tá? E eu teria que encontrar A, B e C. E seno, tá? E a última aí, uma curva senoidal aí, tá? Então seria composta por um A mais B seno de CX mais D. Então aqui o objetivo seria encontrar A, B, C e D, tá? Então na próxima videoaula aí eu demonstro para vocês a da regressão linear.